Deixa eu te contar uma história sobre caudas. Há alguns casos de humanos que nasceram com cauda. São cerca de 25 confirmados por cientistas. Mas quem nasce com caudas não tem nenhum outro benefício além de um melhor equilíbrio. A cauda não serve para mais nada, só para ficar ali, parada, já que não tem osso. Ela é feita de nervos, vasos sanguíneos e músculos. Você se considera uma pessoa chata para comer? Para você, o coentro tem gosto de sabão e abacaxi na pizza é algo intolerável? É mesmo? Bem, pode não ser chatice. Você simplesmente sente os sabores de forma diferente. Cerca de 30% da população é considerada de super degustadores e sente diferentes níveis de prazer ou decepção com os alimentos que come. A comida que é amarga para um super degustador pode ser adocicada para degustadores comuns, que correspondem a 40% da população. Há também 30% de pessoas que são consideradas não degustadoras e que não acham nada gostoso demais. Conheço muita gente assim. A maioria das pessoas tem olhos castanhos. Cerca de 79% da população mundial tem essa mesma cor de olho. Uma vez, todos os humanos tinham a mesma pigmentação marrom. Mas entre 6 e 10 mil anos atrás, eu não era nascido na época, os humanos migraram para o norte da Europa. Uma mutação ocorreu, ajudando os olhos a se adaptarem à mudança de luz. Os olhos azuis se tornaram a mutação de olhos mais comum, e todos os tons de azul que existem hoje derivam de um ancestral em comum que viveu na Europa. O nome dele era Chadwick Abernathy. O amigo dele o chamava de Chad, e ele trabalhava como pedreiro na Stonehenge. Ei, tô brincando. Hoje, os olhos azuis correspondem a cerca de 10% da população humana. Os olhos cor-de-mel e castanhos estão presentes em 5% da população cada. Os cinzentos em 3%. E a cor de olho mais rara é a verde, pois apenas 2% da população os tem. Mais rara ainda é a heterocromia, uma condição na qual cada olho é de uma cor. Ela é herdada e também é causada por outros fatores genéticos. Apenas 1% da população humana tem esse traço raro. Você tem um furinho na frente da orelha, acima do canal auditivo, é o seio pré-auricular. Durante as primeiras 6 semanas do desenvolvimento de uma criança, muito antes de ela nascer, a aurícula, que é a parte externa da sua orelha, se desenvolverá. O seio pré-auricular se forma quando a aurícula não se funde totalmente, e isso ocorre em menos de 1% dos humanos. Apesar de haver uma especulação de que esse furinho pode ser de resquícios de guelras que herdamos de nossos ancestrais nadadores, ainda não temos provas sólidas que confirmem essa teoria. Se você consegue lamber seu cotovelo com facilidade ou encostar o polegar no antebraço, meus parabéns! Você faz parte de uma minoria de pessoas. Mas tem gente que consegue levar a flexibilidade para outro nível. Essa condição é chamada de hipermobilidade. Ela permite que raros indivíduos contorçam seus corpos em posições bizarras, como se fossem cobras, colocar a cabeça entre os pés, fazer uma ponte para trás e todo tipo de manobras. Mas em alguns casos, a hipermobilidade pode aumentar a sensibilidade, pois essas pessoas têm uma medula maior. Essa região cerebral é responsável por processar as emoções. 90% das pessoas são destras e somente 10% são canhotas. Mas uma pequena porcentagem dessas pessoas consegue usar as duas mãos igualmente bem para escrever, desenhar e fazer qualquer outra tarefa. Pessoas naturalmente ambidestras correspondem a apenas 1% da população inteira, que tem cerca de 70 milhões de pessoas. Se quiser checar se faz parte dessa minoria, tente escrever a mesma frase com as duas mãos ou desenhar um círculo primeiro com a mão direita e depois com a esquerda. Se o resultado for igual nos dois casos, parabéns! Por falar nisso, esses exercícios são ótimos para equilibrar os hemisférios do cérebro, independentemente de qual seja a sua mão dominante. Agora, se você tiver 3 mãos, é outra história. Suas unhas crescem mais rápido em sua mão dominante. Ou seja, se você escreve com a mão direita, terá que aparar as unhas dela com mais frequência. Suas unhas também crescem mais rápido no verão e durante o dia. Seu esqueleto se renova totalmente dentro de 10 anos. E sim, sem cirurgia. Um adulto usa cerca de 200 músculos para dar um único passo. Então não venha dizer que eu não me exercito o suficiente. A cada minuto, seu corpo solta mais de 3 mil células de pele. São quase 200 mil células cutâneas por hora e mais de 4 quilos por ano. E isso conta no processo de emagrecimento? Mas não se preocupe, você continuará tendo 300 milhões de células cutâneas. É que a pele se renova completamente a cada 28 ou 30 dias.
O fígado é o único órgão humano que consegue se regenerar totalmente. Mesmo se restar somente 25% de seu peso original, ele ainda consegue crescer até voltar ao normal. Tem gente que pode ouvir seus glóbulos oculares se movimentando dentro das cavidades oculares. Uau, isso não deve ser nada divertido. Ao contrário de outras partes do seu corpo, suas orelhas e nariz nunca param de crescer. Uau, isso não é nada bom. Sua pele enruga quando você fica muito tempo dentro da água, mas não porque ela absorve água. Quando seu corpo está molhado, os dedos das mãos e pés ficam enrugados para que você tenha mais aderência e não escorregue, tipo os pneus do seu carro, que trazem mais segurança quando tem aquelas rugas. Seus olhos são um instrumento maravilhoso. Eles conseguem distinguir entre 10 milhões de cores diferentes. Seu cérebro usa mais de 20% da energia do seu corpo quando você está descansando. Enquanto você dorme, ele ainda consome quase tanta energia quanto quando você está acordado. Ele também queima cerca de 330 calorias por dia para manter tudo funcionando. 25% de todos os ossos de um adulto ficam em seus pés. A maioria deles é minúscula, mas super importante. Se esses ossos ficarem desalinhados, o resto do corpo também ficará. Você respira cerca de 20 mil vezes por dia. Tente não parar. Hoje eu bati um recorde pessoal de dias consecutivos respirando. E tenho a intenção de melhorar ainda mais amanhã. Os ossos humanos são um verdadeiro paradoxo. Eles são 5 vezes mais fortes que uma barra de aço da mesma largura, mas podem se fraturar com algum impacto e são bastante quebradiços. Quando alguém tem anosmia, também chamado de cegueira de olfato, não consegue distinguir nem detectar cheiros. Você começa a sentir sede quando a perda de água corresponde a 1% do seu peso corporal. Se perder mais de 5%, você pode desmaiar. A desidratação e a perda de água que ultrapassa 10% do peso corporal podem dar fim à vida de uma pessoa, se é que você me entende. O músculo mais forte do corpo humano, com base em seu peso, é o músculo da mandíbula. Sim, o meu é super desenvolvido. A qualquer momento, 50 mil células no seu corpo serão substituídas por novas. Cara, parece uma empresa na qual eu trabalhava. No fim da vida, uma pessoa comum consegue se lembrar de até 150 trilhões de informações. Menos de onde ela deixou a chave do carro. Se suas digitais estiverem muito estragadas, mesmo assim elas conseguem voltar ao formato original com o tempo. Está duvidando? É só observar. A capacidade do seu cérebro é equivalente a cerca de 4 terabytes de um disco rígido, o que corresponde a mais de 8 milhões de fotos. Os seres humanos são as únicas criaturas vivas que conseguem dormir naturalmente de barriga para cima. Até os macacos dormem sentados, recostados a alguma coisa. Cuidado para não acordá-los. O osso mais comprido do seu corpo é o fêmur. E o menor de todos fica no ouvido. Ele é menor que um grão de arroz. Você consegue fazer cócegas em si mesmo? Geralmente isso não é possível, a menos que outra pessoa faça as cócegas. Isso acontece porque a região do cerebelo, que monitora os movimentos, prevê as sensações causadas por seus próprios movimentos. Aí, ela envia um sinal para outras partes do sistema nervoso, cancelando essas sensações. Mas alguns poucos indivíduos conseguem fazer cócegas em si mesmos. Se não é o seu caso, experimente tocar em uma nova textura que o cérebro ainda não reconhece, ou use um massageador de couro cabeludo para excitar seus nervos e trazer relaxamento. Vale a pena testar. Se quiser checar se o seu sistema vestibular está funcionando bem, experimente o seguinte truque. Fique em pé, apoiado em um pé só, e feche os olhos. A maioria das pessoas perde o equilíbrio pelo menos na primeira tentativa. Seu sistema vestibular inclui muitos órgãos e sistemas do corpo. Juntos, eles permitem que seu corpo se mantenha equilibrado em diferentes posições. Esse sistema inclui o ouvido médio e a visão, então é por isso que manter o equilíbrio é muito mais fácil quando você está em silêncio e com os olhos abertos. Você consegue mexer suas orelhas intencionalmente e faz sucesso nas festinhas por causa disso? Parabéns! Cerca de 22% da população mundial consegue mexer uma orelha só. E apenas 18% consegue mexer as duas. Balançar as orelhas costumava ser algo comum para nossos ancestrais distantes. Cientistas acreditam que eles conseguiam fazer muitos movimentos com suas orelhas. O grupo de músculos responsáveis por abanar as orelhas é chamado de auricular, e nós quase não precisamos dele hoje em dia. Mas tem gente que afirma que qualquer pessoa pode aprender a mexer suas próprias orelhas. Basta praticar e ter paciência. Infelizmente, ainda não conseguimos adquirir aquele hábito chique de virar uma orelha para a direção do som, como os cães e gatos fazem. Nem podemos literalmente dar ouvidos a alguém.
seria muito difícil retirá-los e colocá-los de volta no lugar.